Conecta Talks no ar e olha, essa conversa promete, vai dar o que falar. Nosso convidado desse episódio é um empresário, um dos de maiores sucesso do nosso país e um exemplo inspirador de superação, de honestidade, comprometimento. Ele é founder de uma das maiores empresas de ouro e câmbio do Brasil, a Ouro Minas, e reuniu histórias de lição de vida nesse livro aqui, ó. Lei dos Meninos Homens, gente, eu recomendo demais. É um livro de muita superação, de muitos aprendizados. E a honra que nós temos de tê-lo aqui conosco hoje para contar um pouco sobre tudo que ele tem aprendido e compartilhado aí ao longo dessa história. Juarez Filho, seja muito bem-vindo. Gaia, te agradeço muito o convite. Estou muito feliz de estar aqui na Connect Talk. Espero que a gente possa, na nossa conversa, contribuir com algumas coisas que as pessoas possam utilizar, as pessoas possam se inspirar. E com certeza eu vou procurar falar o máximo do melhor que eu tiver para que isso aconteça, tá bom? Eu não tenho a menor dúvida, gente. Eu sou fã. E se eu fosse vocês, já seguia. Nós vamos colocar todas as redes sociais aqui, porque ele dá cada dicas maravilhosas. Vamos começar pelo livro? Ó, eu já abri aqui e de cara. Os medos nos paralisam, os sonhos nos libertam. Por que essa frase já tá aqui no começo do livro? Porque uma vez eu li um livro e nesse livro era um judeu que estava preso no campo de concentração. E ele vivia feliz, falando coisas boas. Aí uma pessoa do lado perguntou para ele como é que ele conseguia, naquele campo de concentração, viver falar coisas boas, coisas bonitas. Ele pegou e disse: prenderam o meu corpo, mas não prenderam a minha mente. Com a minha mente eu viajo, sonho, vou muito além de tudo que está acontecendo por aqui. Aí eu criei essa frase. Aí eu sou muito fã, porque o pouco aí, ao longo desses anos que eu tive a oportunidade de acompanhar a sua jornada, a sua história, tem coisas incríveis. E aqui no livro Lei dos Meninos Homens, você conta sobre a origem humilde da sua família e uma jornada que, infelizmente, a gente não vai conseguir aprofundar tudo aqui. Aliás, deveria virar filme, documentário, porque é uma história realmente muito poderosa. É, se você puder resumir aí um pouco dos desafios que vocês enfrentaram para chegar onde vocês estão hoje e os aprendizados que você traz até hoje de toda essa época, o que você poderia nos contar? Perseverança, né? Eu costumo dizer que as pessoas falam: sofri muito. Eu nunca sofri. Eu nunca sofri. Eu sempre trabalhei bastante da forma que eu pude, porque eu sempre acho que sofrimento é falta de saúde. Agora, você ter dificuldade, alguma coisa, é outro assunto. Então, às vezes, pessoas, quando comentam sobre sofrimento, não cabe muito dentro de mim, que eu, graças a Deus, nunca tive, assim, falta de saúde extrema. Tive algumas coisinhas assim, mas nada assim tão forte. Mas você sabe que tudo depende da criação, da boa semente, tudo depende do começo, da forma que as pessoas te orientam. Meu pai, quando nós éramos jovens, meu pai sentava, nós éramos em 11, né? 11 filhos. Ele colocava todo mundo na mesa e ele perguntava sobre o que a gente queria falar. Meu pai era um homem humilde e tal, mas ele era uma pessoa inteligente, eu achava ele muito inteligente. A gente queria falar sobre construção. Ele chamava um pedreiro, colocava na ponta da mesa e a gente ficava perguntando como é que era o cimento, como é que era o tijolo, como é que fazia a armação, aquela coisa toda. A gente queria falar sobre alguma coisa assim jurídica. Ele trazia um advogado. A gente queria falar sobre qualquer assunto, sobre o espírito. Eu lembro uma vez, até que ele levou um espírita lá, todo mundo ficou com muito medo, mas perguntava sobre espírito, sobre uma coisa, sobre outra. Então, ele não pegava só o conhecimento que ele tinha, que ele ouviu falar. Ele pegava uma pessoa apta com aquilo para dar orientação. Mesmo que a gente questionasse, duvidasse de alguma coisa, então ele trazia um conhecimento puro, da medida do possível, que ele podia informar. Então, e minha mãe também, ela, lógico, teve os outros filhos. Hoje você percebe que criar um filho não é fácil. Naquela época também, as pessoas dizem que antes era mais fácil. Não era mais fácil. Era a mesma coisa. Hoje pode ser até mais caro. Mas a dificuldade é a mesma dificuldade que tem. Então,
esse alicerce familiar, ele teve uma importância muito grande em tudo isso. E interessante isso que você me contou, porque para mim veio mastermind. Imagina a sabedoria do seu pai de trazer pessoas de diversas áreas de atuação para conversarem e trazerem essa realidade. A gente vê isso hoje, né, em grupos de negócio, onde as pessoas trocam as suas experiências, e ele já fazia isso com vocês desde pequenos. Vocês eram irmãos muito unidos, certo? Sim, sempre fomos. Somos até hoje, né? E foi um pouco dessa união que fez com que o start acontecesse para vocês mudassem ali a direção da vida e fosse a origem da Orominas. Como é que foi isso? Você sabe, Gai, que eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: se você pegar uma placa e tiver uma flecha reta, você vai reto. Se alguém chegar a mesma flecha, alguém virar essa placa, você vira para a esquerda. Se alguém virar a placa para a direita, você vira para a direita, porque você acha que não pode ir reto e nem pode virar para a esquerda. Então você acaba virando para onde a seta indica. Então, quando você vai crescendo, você vai pegando assim algumas exemplos, algumas coisas que vão acontecendo e você vai colocando dentro da sua vida. Na verdade, hoje acontece isso com as pessoas hoje, é igual no celular, o aplicativo. Às vezes você tem tanta coisa dentro do celular, mas quando você precisa, você vai e usa. Então, tudo que você vai aprendendo na vida, uma hora você vai usar. Tem um filme que chama Fome de Poder, que é a história do McDonald's. E nesse filme, eu Maravilhoso. fiz uma observação nesse filme, que eu não sei se as pessoas observaram isso. Que onde ele parava, ele ia dormir naqueles hotéis, ele colocava um disco no toca-disco, e aquele disco ficava explicando como que ele podia fazer melhores negócios. Para você fazer melhores negócios, tem que fazer isso, fazer aquilo. Mas ele não usava aquilo para vender uma máquina de milkshake. Ele escutava aquilo, ficava dentro dele, mas um dia, quando ele olhou aquele pessoal com aquela lanchonete lá do McDonald's, tudo aquilo veio à tona na hora. Então ele começou a aplicar. E na vida da gente, a gente tem que saber algumas coisas, um exemplo nesse filme também, que nem você não sabe fazer tudo. Porque ele, algum pedaço do filme, ele começa a deteriorar tudo, perder tudo que ele tem. Aí aparece um contador e fala: eu tenho uma janela para te mostrar uma saída para isso. Então ele acaba achando, e o filme tem seu desenvolvimento normal, que é um filme bacana de se ver. Então, às vezes na vida você vai fazendo algumas coisas, você não sabe fazer tudo. Mas você tem que ter a capacidade de conhecer pessoas que sabem ajudar a tocar aquilo. Por exemplo, você é o melhor faxineiro da sua empresa? Não. Você é o contador dela? Também não. Você é o advogado dela? Também não. Você é o engenheiro que fez a parede? O pedreiro? Não. Você é o engenheiro que projetou? Não. Então, a maior habilidade é você saber reunir pessoas que têm a capacidade de desenvolver aquilo que você precisa. E isso, ao longo dos anos, desde moleque, eu já percebi um pouco isso. Eu lembro uma vez que eu passei em frente a uma porteira, estava voltando da roça lá, trabalhava na roça, aí um senhor chamado Zico Mateus, eu falei: sou Zico, que engraçado, né? Olha a porteira dessa fazenda que bonita. E eu falei: eu não tenho dinheiro nem para comprar porteira, imagina um dia a fazenda. O seu Zico era um homem assim, que já contei essa história para algumas pessoas, um homem muito simples. Ele falou: para de pensar na porteira, pensa na fazenda. Você vai ver que a porteira vai vir junto. Então, as pessoas que vão colocando algum aplicativo na tua cabeça, vai fazendo você crescer, vai fazendo você desenvolver. As pessoas que chegam assim, te dão um exemplo, um ditado, alguma coisa assim, uma hora você acaba usando aquilo. E você faz isso e não tô aqui pra puxar saco não, porque eu dou meu like lá e eu comento, porque eu adoro. Você coloca umas dicas na sua rede social, as dicas de ouro, e você conta umas histórias que tem umas aplicações para ajudar a gente a enxergar a vida de um jeito simples e muito poderoso. De onde veio essa ideia de dessas dicas de ouro? Não é, sabe o que, que é? É que quando eu falo ali alguma coisa, é porque eu senti. Se eu leio uma coisa que me toca mesmo, alguma coisa que eu vejo que me toca, eu pego, falo sobre aquilo, sobre algum detalhe, algum cuidado, ou no falar, ou alguma outra coisa. Então,
Quando você fala coisas que vêm de dentro de você, eu acho que elas acabam tocando mais as pessoas do que você falar uma coisa assim muito copiada, sabe? Então, algumas pessoas até já comentaram comigo que eu falei alguma palavra errada, mas é o que eu tinha no momento para falar. É o que eu tinha no momento para falar. Então, eu pego assim, às vezes alguma coisa assim que naquele momento eu senti, eu pego e falo sobre aquilo. Uma vitória que eu tive. Por exemplo, uma vez eu estava numa dificuldade muito grande. Uma dificuldade que, sobre questão de banco, essa coisa era toda. E eu estava com dificuldade de conta em bancos, isso há um bom tempo atrás. Aí eu passei no banco mais difícil, que era o Banco do Brasil. Peguei e falei, vou entrar nesse banco, que era o mais difícil. Porque os facinhos eu tinha entrado em todos. Falei, vou no mais difícil. Cheguei no mais difícil, conversei com uma pessoa, chamava Valéria, eu lembro até hoje. Não sei se ela é do banco ainda hoje. Ela pegou, me falou algumas coisas, tal, me esclareceu. Eu abri a conta e funcionei no banco mais difícil. Então, às vezes, a gente acha que o caminho mais fácil é o que vai resolver o problema. E não é. Eu lembro uma vez, às vezes o cara tá numa festa, uma coisa boba que eu vou falar aqui, e ele, às vezes, se coloca no nível de quem que eu vou chamar para dançar. Então ele vê, aquela lá é muito bonita, aquela lá eu não vou, não. Aquela ali é mais ou menos, aquela eu vou. E não é bem assim. O mesmo argumento que ele usa para conversar com a mais simples, ou a mais feia, ou a mais gordinha, é o mesmo para todas. E o sucesso ele pode ter em qualquer uma. Qualquer uma pode dar uma atenção para ele, uma atenção especial para ele. Então, às vezes, Aqui, né? exatamente, a forma dele falar, a forma dele pensar. Então, os conhecimentos que a gente vai pegando, vai somando e distribuindo também, vai melhorando para você e melhorando para as pessoas também, né? Muito bem, e você compartilha isso, isso é muito bacana. E aí eu vou pegar um gancho, porque tem tantas coisas acontecendo, né? A Eurominas acabou de fechar uma parceria com a TC Trades Club, tá semanalmente na imprensa trazendo informações de mercado de ouro, de câmbio, de estratégia, referência nessa área. E foi uma jornada, quem quiser saber, né, detalhes sobre essa jornada, vale a pena ler e acompanhar a história. É um livro muito poderoso. Eu li numa sentada, assim, eu sentei e falei, uau, não dava para parar de ler. Mas a pergunta que eu quero te fazer é agora, para quem quer começar a empreender. Começar, não tenho nada, não tenho dinheiro, tenho uma ideia, tenho um objetivo. Você sabe que guardar dinheiro, eu sempre falo que é costume. Tem pessoas que têm costume de gastar dinheiro à toa. Tem pessoas que têm costume de guardar dinheiro. Tem pessoas que têm costume de fazer determinada coisa, assim por diante. Então, você tem que se acostumar a guardar dinheiro. Não existe investimento bom ou ruim. Existe o seu costume em fazer. Se você pegar, por exemplo, um dinheiro teu e você não tem o costume de guardar, você pode ganhar um real, 1 milhão, 2 milhões, vai tudo embora. Agora você tem um costume de guardar, se acostumou a guardar. Alguém te ensinou a ter esse costume. Não tem pessoas que têm o costume de deixar tudo arrumadinho, as prateleiras, as coisas, toalha. Isso é costume. Mas tem pessoa que tem costume de largar tudo atrapalhado. Então a pessoa primeiro tem que ver como é que ele se acostuma a guardar um dinheiro. Depois que ele se acostuma a guardar um dinheiro, ele vai qualificando aonde ele vai guardar o dinheiro dele. Um lugar é mais risco, outro lugar é menos risco, outro lugar ele tem uma devolução rápida, outro lugar ele tem uma devolução mais lenta. Por isso que os bancos têm aplicação a longo prazo, a curto prazo, assim por diante. E se ele tiver esse costume, consegue adquirir esse hábito, por exemplo, eu acho que, por exemplo, o ouro, que a Ouro trabalha com ouro. O ouro é um produto que não pode faltar na carteira dele. Mas não é porque eu estou falando. É porque os grandes empresários do mundo são acostumados com isso. E eu quero te perguntar, o que você acha? Quais são os receios, as dúvidas que as pessoas costumam ter para iniciar a investir no ouro? Porque é comprovado ao longo dos séculos, dos milênios, né, que é algo seguro. O que você entende que são os receios que impedem as pessoas de começarem a investir em ouro? Olha, o que cria maior receio, eu acho que é a dificuldade. Ele acha que o acesso é difícil, mas não é. Mas é pouco propagado. Um produto ruim propagado vende mais do que um produto bom não propagado.
Por exemplo, esse título de capitalização, eu não tenho nada contra esse título, mas é um mau investimento. Se o cara for colocar na ponta da caneta, é um mau investimento. Então, mas ele é uma propaganda forte, é todo momento propaganda sobre esse tipo de investimento. E o ouro não, o ouro tem uma informação muito menos restrita. O ouro é colocado na condição de sucesso, é colocar na condição de quem já está lá em cima, é colocar na condição de quem ganhou a Olimpíada. A Olimpíada, esse aqui ganhou medalha de ouro. Ah, não sei o que lá, e se for o melhor, é o menino de ouro. Ele é colocado só no sucesso. Então a pessoa às vezes acha que ele não está no sucesso, não pode ter ouro. Não, não é assim. Então todas as pessoas podem ter acesso ao ouro. Então, inclusive, a Ouro Minas disponibiliza essa facilidade para que as pessoas possam ter através do aplicativo que nós temos, através do nosso site de atendimento. A gente procura, igual nós estamos aqui falando sobre isso, a gente procura o máximo divulgar e explicar como é fácil. É como qualquer produto, é como qualquer investimento, é como qualquer patrimônio. E é muito mais seguro do que a maioria do que estão falando por aí, né? Olha, o ouro é o único produto que nunca foi a zero. Então, ele é um produto assim que ele tem um porto seguro, né? Um porto seguro. E a pessoa fala, eu tenho tão pouco, eu vou guardar. Eu costumo dizer o seguinte, que às vezes, quando eu era jovem, eu comprava um chiclete que vinha 2 tabletinhos dentro, eu mascava um, guardava o outro para depois. Não era tão caro assim para mim economizar 50% de um chiclete, mas eu economizava 50% do chiclete. Então, outra coisa que eu comento às vezes com as pessoas também, sobre realização de sonhos. Os sonhos têm preço. Os sonhos têm preço. Tem sonhos baratos, sonhos caros. A pessoa, quando ele fala, eu quero juntar 100 mil reais, ele está trabalhando para juntar, para ter um capital, ou para fazer alguma coisa, para montar uma outra coisa, assim por diante. Se aparecer uma bicicleta de 10 mil por R$ 1.000, antes dele juntar os 100 mil, é cara. Se for R$ 1.000. Mas se ele juntou os 100 mil reais, aí ele passou 50 mil, a bicicleta vale 10, ele pagou 50, barato a bicicleta. Porque ele já está além do objetivo dele, ele está além da perspectiva dele que ele estava de investimento. Então a pessoa pega, às vezes, ele está criando uma ideia, depois no meio ele troca aquela ideia. Então ele tem que ir dando passo a passo, passo a passo. Um dia uma moça que trabalhava no nosso sítio falou, uma mocinha nova, chegou e falou, seu Juarez, por que meu pai trabalhou tanto na vida, faz tanto rolo, compra tanta coisa e vende, e nunca ganhou dinheiro? Aí eu peguei e falei assim, tá bom, seu pai comprou um negócio, eu vi esses dias, pegou um negócio de assar batata, fritar batata. Foi, seu pai frita batata? Não. Então, pronto, você vai ficar um bom tempo até achar alguém que frita batata para comprar essa peça dele. No fim, vai acabar vendendo mais barato do que ele comprou. Planejamento, né? Estratégia. E trazer o produto para dentro daquilo que ele entende, dentro daquilo que ele pode fazer virar outra coisa. O pai dela, por exemplo, gostava de mexer com um cavalo. Falei, se seu pai tinha que comprar arreio, comprar o estribo, próprio cavalo, cavalo novo. Esse é o negócio dele. Sobrou dinheiro dos cavalos? Aí tá bom, eu vou comprar uma fritadora de batata. Mas agora não é o momento disso. E você, quando fala, dá para perceber a sua paixão em buscar informações e se aprimorar. E você não para de inovar. Não para quieto, tá sempre pensando em alternativas para crescer, para fazer diferente, para melhorar. Fala para nós do que é a Eco Gold System Joares. Olha só, há uns 10 anos atrás, ou mais um pouco, se começou a questionar muito Faz mais, né? É mais, uns 13 anos. Começou a se questionar muito o uso de mercúrio, essa polêmica toda. Então eu pensei muito, falei, isso aí daqui uns 10 anos ou mais vai dar muito problema. E de fato tem dado algumas dores de cabeça. Eu peguei e fiz um equipamento para trabalhar sem água e sem o mercúrio. Então eu fui fazendo esse equipamento, levei muita paulada para cá, paulada para lá, fui fazendo. Quando eu fiz a máquina, inclusive, fui mandar para o Mato Grosso, roubaram a máquina no meio do caminho, com caminhão e tudo. Tá bom, peguei e fui fazer outra. E fui fazendo. Eu desmontei e montei essa máquina, que não é assim tão pequena às vezes, umas 50 vezes. Desmontei e montei umas 50 vezes. Agora, há pouco tempo atrás, cheguei no modelo
um pouco mais exato para isso. Porque as regiões do Brasil, elas têm umas configurações diferentes de ouro. Então, até que eu cheguei num ponto que ele dá para atender uma quantidade X de mineradores, que tem uma cautela, que tem um cuidado, porque todo produto tecnológico tem que ter um pouco mais de cuidado. Então, agora, inclusive, estou levando algumas pessoas para fazer, olhar. Eu tive até uma reunião esses dias com o pessoal da USP, falando sobre esse assunto e falando sobre a radicalização do mercúrio. É um assunto polêmico, não é fácil assim, igual se fala. As pessoas entendem que eu vejo pelas notícias, essas coisas que parece que é só as regiões garimpeiras que consomem mercúrio. Não é. O laboratório que você faz suas análises clínicas consome mercúrio. A solda da sua casa para se fazer consome mercúrio. Cubatão consome muito mercúrio em algumas indústrias. Então, o mercúrio foi usado há muitos anos atrás na parte de pulverização de produtos agrícolas, de venenos agrícolas, né? Foi pulverizado muita coisa, jogado toneladas e toneladas de mercúrio nessa lavoura Brasil afora. Então, é um assunto assim um pouco polêmico. Onde você fizer um teste hoje em lavoura, em algum lugar, tem mercúrio de 30 anos atrás, espalhado por aí. Então, não é bem assim a forma de se fazer, a forma de se radicalizar. Existe a forma, primeiro, educar, controlar. Qualquer um desses órgãos que usam, se não tiver controle, não tiver cuidado, vai ter problema. Então, existe como fazer isso. Dei até um conselho para a USP para criar os laboratórios nas minas, para os técnicos em química ou os químicos serem responsáveis pelo laboratório. Pronto. Já resolve muito. Já ensina a usar, já ensina o recipiente que deve usar. Aí começa a se ter uma educação bem maior. Então, essas inovações vêm sempre procurando. Às vezes acaba nem servindo para você em algum momento, E mas aí, serve. EcoGold teve essa visita do pessoal da USP e tal. E em que pé que tá? Conta pra Não, nós. eles não visitaram lá ainda. Vão fazer uma visita Ah, agora. vão fazer. Eu fui lá na USP, Tá. tivemos uma reunião lá de umas 2 horas, falando sobre o assunto, e eu coloquei todas as posições que eu acho, inclusive, uma das coisas que eu Eles relatei aqui. ficaram encantados porque é Não, fantástico eles o que a gostaram EcoGold muito, pode gostaram fazer. muito. Inclusive foram na empresa, depois na próxima segunda-feira, eles foram na empresa, fez as demonstrações de um produto que eles têm lá fantástico também, e eles estão muito empenhados nisso. Isso é uma coisa assim gratificante. Quando um grupo de estudo daquela qualidade começa a se interessar pelo assunto, dá um alívio, porque você percebe que você não está meio sozinho naquilo. Qual é o impacto que a EcoGold System Juárez pode trazer de fato para uma localização, para a sociedade? Se a gente for trazer em números, assim, um exemplo. Não, o impacto que ela pode ter é um impacto ecológico muito grande, porque a, a falta, não usar o mercúrio já vai ser uma grande coisa, porque ela usa somente o ar, somente coisas da natureza mesmo, e não usa o mercúrio. Isso já causa um impacto grande e diferente na mineração. Sim. Então, há alguns detalhes, alguns ajustes que nós temos conversado, igual com a USP, por exemplo, eu acho que vai gerar uma, uma polêmica grande, porque não existe isso no mundo, e é importante que acabe isso saindo daqui, né? E vai, com certeza, porque é algo que tem tudo a ver com essa pegada de ESG, sustentabilidade, respeito para o meio ambiente, consciência. Eu vou fazer uma pergunta meio profunda aqui. Qual a mudança que você gostaria de ver no futuro no mercado do ouro no Brasil? Bom, em primeiro, eu acho que eu queria ver uma mudança política no assunto. Por quê? Tudo que o povo faz de errado, a culpa é política. Porque a política define as coisas e o povo vai atrás. Vou dar um exemplo prático, claro e bem objetivo. Quando aquele pessoal levou Jesus para Pilatos, Pilatos não lavou a mão e falou: faz o que vocês quiserem. E se ele tivesse falado assim: ó, para com isso, solta esse senhor aí? A história era outra. Então, quando se coloca na condição assim da política organizar isso, tem que entender um pouco que o Brasil é um continente. É um continente. Existe cultura no norte e cultura no sul. Você não pode comparar a distância de se chegar a algumas regiões
nessas áreas da Amazônia, ou com aqui em São Paulo, ou com outro lugar no sul, que tem asfalto para todo lado. Então, cada região tem que ter um tratamento específico. Sim. E outra coisa, a lei, ela não é perfeita. Se ela fosse perfeita, não precisava de dois para julgar. Nenhum corpo de pessoas para julgar. Quando ela é feita, já é colocado que, ó, tem alguma coisa errada nela também que tem que se adaptar. Aí lá na frente, as pessoas criam um entendimento e acaba votando por uma coisa ou por outra coisa. E tem muitas pessoas que estão trabalhando, mas não sabem muito, às vezes, até o que está acontecendo. Outro dia eu vi uma cena que assim mexeu muito comigo. Eu vi assim, teve uma ação de autoridades que queimou um barraco de uma pessoa, destruiu tudo, porque ele estava numa área proibida de trabalhar. De fato, ele estava errado. Mas o pai saiu andando, segurando a mão de um menino. E esse menino olhou para trás. Aquele olhar do menino para trás mexeu comigo. Eu falei, como que esse moleque vai olhar as autoridades por toda a Uhum, sua vida? uhum, Como que ele uhum. vai olhar um agente, alguma coisa? Com ódio. Então, e nós não podemos fazer isso. Isso é implantação de Sim, ódio. Não pode sim, acontecer isso. Tem que entender, se tirou o cara dali, eu vou te levar para onde você pode ficar. Eu vou te levar para onde você vai trabalhar. sim. Eu vou te levar. Por quê? Se ele não for assim, um criminoso, assim, assaltante, coisa parecida, leva ele para algum lugar que ele possa trabalhar, que ele possa dar honra para aquele menino. Não adianta fazer uma política aqui e lá em cima não ter condições para aquilo. Outro dia eu encontrei lá perto de longe, lá no Mato Grosso, lá, um carro num sítio bem distante. Um cara tinha mais de um dia que ele estava ali. Aí ele pegou, pediu uma ajuda para mim, para emprestar bateria para funcionar um carro dele que era da Fiat. Eu falei, por que você quer a bateria? Porque meu carro não tem como fazer ele pegar no tranco, porque ele é automático. Pois é. Eu peguei, emprestei a bateria, deu partida e foi embora. Você vê que o carro dele ali não serve. O Uhum, primeiro problema que deu de uhum, bateria, ele ficou no caminho. uhum, uhum. Então tem algumas coisas que são feitas que existem as exceções. Mas acontece que hoje em dia, primeiro se taca muita pedra Uhum. para depois se perguntar quem é que está Sim, sendo jogada a pedra. Então eu acho que politicamente isso tem que ser arrumado, tem que ser olhado. Se é para olhar para as pessoas que estão trabalhando, ver se é um trabalhador. Está trabalhando errado? Vamos fazer certo. Vamos ensinar, vamos educar. Educação em todos os aspectos é o que vai resolver. Na educação, às vezes o cara está na escola, estudar, primeiro ano, segundo, terceiro, quarto. A educação ambiental, a educação de convivência com a flora, convivência com animais, convivência com pessoas. Então, a educação, no geral, ela é o principal de tudo isso. e antes da gente concluir, eu quero te pedir uma coisa. Não pare. Não pare de falar. Não pare de levantar essas bandeiras. Porque é preciso muita coragem para falar no meio de todo esse cenário e levantar essas bandeiras e falar: tem coisa que tá errado e tem coisa que precisa ser feita. E a gente precisa de vozes como você falando, falando, falando. Então não pare. E agora eu vou te convidar para fazer um bate-bola. Eu vou te falar uma palavra e você vai me responder numa frase curta ou numa outra palavra, como você preferir, tá bom? Humildade. Diferente de simplicidade. E o que é simplicidade? Não perdi a bola, né? Levantou a bola, eu cortei. Tem muitas pessoas que é simples, mas não é humilde. Você vai encontrar mendigos extremamente simples, mas não é humilde. Você vai encontrar pessoas de terno, num bom carro, que não é simples, mas é humilde. Muito bom. E sucesso? Sucesso, estudo, Comunicação. pensar para falar. Imagem. Mãe. Imagem, mãe? Porque a mãe, você vê que a imagem dela sobrepõe muita coisa, né? Cuidar, saúde. Você vê ali tudo que ela faz, como é que ela fez, teve o filho na barriga. Seria um exemplo. É um exemplo, uma imagem. Uma imagem. Se você lembra da imagem? Foda da minha mãe. Superação. Superação, perder um pouco o medo. O que é o medo? Medo, olhar muitos obstáculos. Futuro.
O futuro a Deus pertence, mas nós conseguimos criar o início do futuro. Se não for nosso, é dos nossos descendentes. E família? Família é uma coisa muito bacana, uma coisa assim que deve existir assim, um respeito muito grande, mas até o limite dos negócios. Porque o que destrói as famílias são negócios. O que constrói famílias é amizade entre eles. Então, quando você tem uma família, o dia que o negócio começar a enroscar, continua com a família, sai do negócio. E se você puder deixar uma frase de impacto daquela que você leva embaixo do seu travesseiro para quem está ouvindo a gente? Tem que se tomar muito cuidado com dinheiro, fama, e poder. O dinheiro, fama e poder é o que todo homem quer. Mas quem tem dinheiro quer fama. Quem tem fama quer poder. E normalmente, quando você junta os três, é muito perigoso. É como se equilibrar na pontinha de uma pirâmide. Juarez, que honra, que presente. Quanto aprendizado, é sempre maravilhoso estar com você. Vou mostrar aqui de novo. Vale muito, muito, muito a pena. Se você quer se inspirar, aprender, grifar um monte de coisa, levar lição para a vida, de uma história real, de uma pessoa que está aqui na nossa frente, que continua fazendo a diferença no mundo. Acho que precisa vir edição 2, 3, talvez com outros nomes. Juarez, uma honra ter você aqui com a gente no Conecta Talks. Muito obrigada pelo seu aceite para o nosso convite. Eu que agradeço. Ó, eu trouxe uma lembrança para você aqui. Nesse livro aí, Me tem um conta. pedaço que chama Meu Cachorro William. E eu acho que é uma coisa assim bacana da pessoa ler. Se alguém comprar o livro, ele lê Meu Cachorro William. Eu falo sobre os cachorros, sobre os amigos. Como que a gente trata a amizade. É isso, Meu Cachorro William. Depois, se você já leu, relê. Já tem uma dica de ouro sobre o meu cachorro William? Quando você despreza os amigos. Conta um pouquinho. Não vou aguentar, sinto muito. Eu sei que tem gente já esperando a gente, mas conta do meu cachorro William pra gente. O cachorro William é o seguinte, eu morava na chácara, eu tinha um cachorro, que toda vez que eu chegava na chácara, parece que ele trabalhava para mim, o cachorro. Ele corria a chácara inteira e voltava, parava perto de mim, tipo assim, ó, tá tudo em ordem por aqui. Então tá bom. Aí minha mãe adoeceu, ficou nessa chácara, depois ela saiu. Eu peguei e mudei dessa chácara. Aí eu ia nessa chácara mais ou menos uma vez cada 15 dias. Chegar lá, tava o William, ele corria de novo, ele em volta, corria por todo lugar. Voltava e falava, olha, tá tudo em ordem por aqui. Aí uma vez eu demorei 2 meses para chegar. Cheguei, o William não correu. O William chegou, ficou por ali um pouquinho. Eu peguei, bati o dedo assim, subiei. Ele chegou um pouco tímido assim, fiz um carinho nele, fui embora. Aí depois voltei na chácara depois de 2 meses. Aí perguntei para uma pessoa que trabalhava lá, falei, cadê o William? Falou, o William não fica mais aqui, tá ficando na casa do vizinho. Ué, porque eu fui na casa do vizinho. Quando eu cheguei na casa do vizinho, vi o William magro, um pouco assim maltratado. Eu cheguei, escuta, eu posso ver esse cachorro aí? A mulher falou, pode. Peguei, olhei ele assim, falei, William. Ele abaixou a cabeça, nem me cumprimentou direito. Aí falei assim, eu vou pegar o William, vou levar embora, eu vou levar para um outro lugar. Falei, eu vou voltar aqui daqui 15 dias. Aí, porque eu estava indo para outro lugar, né? Voltei. Eu voltei lá, já fui direto nessa mulher, falei, escuta, eu vim pegar aquele cachorro que eu vi outro dia aqui, tudo bem? Ele falou, qual? Eu falei, aquele que tava, aquele cor de mel. Ela falou, ontem um caminhão passou em cima dele. Então, o William morreu. Então, eu peguei e fiquei pensando muito, a gente às vezes faz isso com amigos, sabia? Às vezes a gente acha que o tempo não vai mudar, o tempo não vai apagar, e muitas vezes a gente acaba fazendo isso com amigos. Que você chega, às vezes, esquece de dar o carinho para o seu amigo, para o filho, ou para alguém que seja
que foi uma pessoa importante na tua vida e acaba tendo um destino assim. Então, por essa é a história do meu cachorro William. E agora a gente respira fundo para terminar com essa história maravilhosa. Quantos aprendizados, gratidão. E essa sacolinha verde que tá até combinando com o meu look, o que é? Me conta. Isso aqui é uma lembrança que a gente trouxe para você guardar essa lembrança. Eu posso abrir? Pode, lógico, deve. Ó. Olha, a mensagem já é linda. E tem tudo a ver com essa história do cachorro William, meu pai amado. Me conta o que... Com o logo da comunicação conectada. Ah, gente, me conta. O que Bonita, que é né? isso? O que é isso? É ouro. É ouro, é uma barra de ouro. E olha, personalizada, que presente. Primeiro eu quero agradecer profundamente pelo presente, pela vinda. E isso aqui é um presente que a gente pode encomendar para as pessoas que a gente Sim, ama com também, certeza. né? A Auromina faz isso pro Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia do Advogado. Toda pessoa que você vê que tem valor de ouro na tua vida, é como se fosse um troféu, você dando uma barrinha dessa. Aquele amigo que você vai encontrar, que você não sabe quando vai poder reencontrar, que tal entregar um carinho e deixar marcado, não deixar para passar para depois? Sim. Gratidão, viu? Prazer Obrigado. enorme.